Nájila, 25 de novembro de 2020. Vivendo causas, vivendo efeitos. Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos juntos novamente e hoje trabalhando um tema dentro da lei de causa e efeito. Há 2 semanas atrás nós disponibilizamos uma preleção no YouTube acerca da obsessão, com a intenção de ir colaborando na desmistificação enquanto obsessão proveniente da invasão de nossos espaços por espíritos desencarnados, mas nos levando a ir percebendo que a obsessão é um processo interno, que na medida que nós vamos ficando obsessivos, seja em que elemento for ou no conjunto de elementos sobre os quais trabalhamos nossa vida, nós passamos a vibrar em padrões muito assemelhados, em geral padrões baixos, de frequências baixas. Isso faz com que nós estejamos em sintonia com espíritos ainda com pouca desenvoltura espiritual, ainda com pouca evolução, e passamos a baixar com isso na medida em que nós compartilhamos com uma rede de baixa frequência, nós baixamos o nosso padrão. E fica muito difícil para nós humanos, que ainda nem somos tão humildes assim, admitirmos que estamos vivendo consequências do que produzimos, que estamos vivendo o que produzimos na interação com outros. Fica muito mais fácil a humanidade dizer que o que ela fazia de ruim, ou que ela trazia de informação pobre, ou que ela traz de pouca informação acerca do próprio espiritismo, era outro espírito falando e não ela. E a nossa intenção ao trabalhar a obsessão foi ir mostrando que somos portadores de livre-arbítrio, dominamos os nossos espaços de sentido, fazemos as coisas num consentimento nosso, na força da interação, da sintonia e da ressonância com aqueles pares que selecionarmos para serem nossos pares. Há 1 semana atrás, nós trabalhamos a questão das moradas na casa do Pai. Dentro da máxima de Cristo, na casa de meus pais há muitas moradas. E também na intenção de nos sensibilizar ao cuidado de avaliar as moradas que fazemos, ou seja, os espaços que nós ocupamos e os elementos que nós permitimos que façam morada em nós. Porque nós vivemos um processo transdisciplinar. Nós habitamos espaços, espaço de sentido, espaço emocional, espaço afetivo, espaço social, e elementos habitam em nós. Habitam em nós o amor, habita em nós a esperança, habita em nós a fraternidade, habita em nós o próprio Pai, que é Deus. Também habita em nós, na medida do nosso consentimento, os desvalores. Então habita a desesperança, habita a falta de caridade, basta nós permitirmos. Essas diversas moradas e esses diversos habitantes que existem para as diversas moradas, nós temos que ir nos sensibilizando, eu diria, nos aparelhando de conhecimento e de sabedoria, nos disciplinando a fazer a seleção. Esse foi o nosso objetivo há 1 semana atrás. Hoje, o nosso objetivo principal é trabalhar acerca de uma orientação que um dos orientadores espirituais da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, portanto, orientador do Centro Espírita Dr. Leocádio Zé Correia, no qual nós trabalhamos aqui no Rio de Janeiro, e esse orientador tem nos alertado muito acerca do cuidado que precisamos ter com relação aos limites das estruturas frente às variáveis existentes. Vou repetir: limite das estruturas
frente às variáveis existentes. Na medida em que nós vamos observando o que são estruturas, por exemplo, espírito é uma estrutura, está aqui numa lida ou alhures, que é no polissistema espiritual, sempre numa lida diante de variáveis que ele vai ter que administrar. Nós trazemos o Pai, que é uma mega estrutura em nós, Deus. Essa mega estrutura que é Deus nos permite a força da inteligência, a força do caráter, nos permite a força do trabalho, nos permite o processo da criação. Nós somos criativos, ele já nos permitiu um imaginário através do qual somos capazes de criar ideias. As ideias nos permitem pensamentos que se desdobram em novas ideias, aplicamos na prática, são os diretores de nossas ações. O Espírito vai ali criando, autorando, agilizando, administrando, e na força do pensamento, que é o Espírito na composição, no caso nosso encarnado, o Espírito na composição corpo. Então, espírito, perispírito, corpo físico, numa capacidade mental, vai permitindo que nós percebamos cada dia o que é estrutural para nós e quais são as variáveis que temos à disposição. São muitas, é um número infinito de variáveis que nós temos que a cada instante administrar no favorecimento das estruturas que nós já alcançamos como saudáveis, como realmente estruturadoras do bem. Como as variáveis são inúmeras, nós podemos até, quando somos espíritas de pouco estudo da doutrina, que não seguimos a orientação do nosso codificador, que é o Kardec, o nosso irmão Allan Kardec, ficar na palavra da obra, não contextualizar à luz da ciência, da filosofia e das religiões, e não contextualizando e ficando fiéis à letra e não à mensagem, fica muito fácil nós confundirmos, inclusive, estruturas e variáveis, e adotarmos variáveis que não são saudáveis. Por exemplo, nós temos uma mega, aqui encarnados, uma estrutura que se chama cultura. Ela é ao mesmo tempo estrutura e ao mesmo tempo ela é variável, porque ela é composta por muitas variáveis. E que nós temos que, na força dessa cultura que estamos aqui encarnados, encontrar quais são as variáveis que nós devemos adotar para a nossa vida e as variáveis que nós devemos nos esquivar delas. Trazemos, suponhamos, um corpo físico. Ele estrutura a possibilidade de o espírito executar o seu projeto encarnatório. O espírito, combinado com esse corpo físico, que todos os dias ele gerencia a sua reprodução celular, deve o tempo todo encontrar nesta estrutura, nesse instrumento de caminhada dele aqui na Terra, condições de expressar-se diante do mundo Terra, portanto, diante da humanidade. Se nós não cuidamos adequadamente do corpo físico e não cuidamos bem, aliado ao cuidado com o corpo físico, cuidar do emocional, do afetivo, do social, cuidar muito do nosso pensamento, cuidar de estudar dentro daquilo que sabemos fazer. Se nós somos diaristas, o que é que eu gosto de fazer e como eu devo fazer
e o que me alegra fazer no sentido do bem. E já ir descobrindo em nós elementos que nos alegram, não no sentido do bem, que são o que fazem, os elementos que fazem parte de nossas fraquezas espirituais, e buscar o fortalecimento para irmos deixando de gostar do que não faz bem à minha humanidade, para escolher variáveis que façam bem à minha humanidade. Eu sou diarista e gosto que a minha patroa saia para eu trabalhar num ritmo desacelerado e deixar a casa de qualquer jeito. Por que que eu gosto disso? Eu não assumi o compromisso do trabalho. Se eu assumir o compromisso do trabalho, eu devo buscar quais são os elementos que gerem disposição, lealdade e, sobretudo, que gerem honestidade para o trabalho, para também as pessoas que são atendidas por esse trabalho. Eu vou buscar isto. Nós temos as variáveis, por exemplo, isso aí já entra a variável da indolência, a variável da falta de compromisso, a variável da falta de respeito e etc. Porque estruturais são os valores, as variáveis são os que desestruturam. Nós temos, por exemplo, na questão do que ingerimos, uma disponibilidade enorme de elementos para o treinamento do espírito aqui na Terra. O treinamento à disciplina, à ordem, à autoavaliação, ao conhecimento, à sabedoria. E esses treinamentos, para isso, nós estamos expostos a um número infinito de possibilidades para fazermos as escolhas na medida em que vamos nos esforçando e construindo o conhecimento, a sabedoria e, sobretudo, a reespiritualização. Estamos aqui nos reespiritualizando instante a instante. Nós temos as variáveis dos elementos que não são alimentos para o dia a dia, que a humanidade está adotando no seu dia a dia, mas que são extremamente perniciosos ao uso, no sentido de quando usados no cotidiano. Um deles é o álcool. E nós temos a variável do alcoolismo. Podemos escolher regar nossos almoços em família ou mesmo em qualquer espaço com álcool. E descobrimos que álcool existe na natureza para fins medicinais, onde a gente toma 20 gotas 3 vezes ao dia, numa composição onde estamos tomando álcool em decorrência da extração daqueles princípios ativos, mas não pelo álcool. Estamos tomando pelo princípio ativo que está ali. Usamos álcool para fazer asepsia, seja em nosso corpo quando necessário, numa ferida, seja nos ambientes hospitalares. Veja bem a variável álcool que a humanidade passou a adotar como alimento, qual é sua função. Nós temos, por exemplo, as variáveis da droga. As plantas estavam aí lindamente disponibilizadas para efeitos medicinais, para fins medicinais. Assim nós temos a maconha, a planta, a cannabis, com princípios ativos maravilhosos para irmãos nossos que trazem alguma deficiência neurológica. Nós temos a cocaína para irmãos nossos que trazem a característica para a depressão e ficam deprimidos, que seriam ervas, plantas que teriam seus princípios usados medicinalmente, prescritos por médicos profissionais gabaritados na dose certa. Tornamos esses elementos uma variável de desvalorização do corpo humano, de desmoronamento da saúde humana. E desmoronamento da saúde em todos os sentidos. Desmoronam no sentido afetivo, social, psicossocial, psicológico e físico. E em decorrência desmorona toda a saúde do grupo social que se chama humanidade, a começar
pelos mais diretos, que é a própria família. Nós temos as variáveis da falta de estudo. É uma variável. O estudo é estrutural. A construção de conhecimento estrutural. A falta de estudo. E nós, sem conhecer adequadamente, afirmando coisas, sem buscar estudar profundamente e, inclusive, verificar quais eram as intenções do autor da obra, quais eram seus objetivos, quais eram seus sonhos, portanto, qual é a responsabilidade que ele nos colocou na mão. Aquela obra que é estrutural é ao mesmo tempo uma variável que nós precisamos avaliar para fazer com que os conteúdos que ali estão sejam estruturais para nós e para a humanidade. Nós temos estruturas maravilhosas, por exemplo, o amor, estrutura, que se compõe de várias outras estruturas. O amor se compõe de bondade, honestidade, lealdade, fraternidade, caridade, justiça, espírito de trabalho, espírito de doação ao próximo. Estas variáveis, estas estruturas, como vivemos no universo das múltiplas realidades, ao mesmo tempo que ela é num nível de realidade, ela é estrutura, quando nós invertemos, ela passa a ser uma variável perigosa. Assim nós fomos transformando esperança em desesperança. Nós fomos transformando justiça em injustiça. Nós fomos transformando amor em desamor. Mas é uma transformação humana, porque se nós olharmos o desamor, que acaba se desdobrando no ódio, ele é porque nós não amamos efetivamente. Porque se amamos efetivamente, nós seremos capazes de compreender ou de perdoar, nós seremos capazes de buscar entendimento e seremos capazes de mais uma coisa. Ao percebermos que não trazemos qualidade moral para compreender, entender, se for necessário perdoar, se não trazemos qualidade moral para traçar um diálogo conosco mesmo naquele espaço que nos leve a fazer uma diplomacia possível com aquele nosso irmão, nós adotamos a variável maravilhosa do afastamento físico, da aproximação da alma. É uma variável saudável. Nós temos que, entre as variáveis, saber ir constituindo saudabilidade e buscar sermos pessoas que, ao adotar as variáveis, consigamos fazer com que elas sejam extremamente saudáveis a nós. Não abrir mão do extremamente. Ele pode ser hoje um horizonte distante, mas na medida que nós vamos nos esforçando, nos gabaritando, buscando ajuda, aquele que é religioso espírita busca ajuda através da sua doutrina espírita, do seu centro, do passe, da irradiação, da água fluidificada, do estudo de obras balizadas, não ficando radical somente em obras espíritas. O espiritismo não é uma religião que nos convide a estudar apenas o espiritismo. Ele só aceita como espírita aquele homem que é capaz de ir com os seus recursos, com os recursos que ele nos oferece, ir abrindo o seu olhar e alcançando cada vez mais o mundo, as pessoas, as coisas, o cosmos, numa visão ampla, com um coração aberto e uma alma generosa. Na medida em que nós vamos fazendo esse esforço de ler, estudar, prestar atenção em tudo que ouvimos sobre todos os assuntos,
e como nosso grande mestre nos orientou, separar o joio do trigo, nós vamos encontrando nas nossas religiões, cada um na sua, recursos para auxiliar, administrar-se bem com as estruturas que traz Deus em primeiríssima mão, os espíritos orientadores, dentre eles o maior mestre que é Jesus Cristo com seus evangelhos, os orientadores encarnados que estão aí entre nós, maravilhosos. Um é um maravilhoso orientador na área da ciência, o outro é um maravilhoso orientador na área da religião, o outro é um maravilhoso orientador na área da limpeza doméstica, na área da culinária, de escolher cardápios que possam alimentar bem nossa família. O outro é um maravilhoso orientador no sentido de criar estruturas que nos acomodem, são os construtores, os desenhistas, os projetistas, e eles estão ali com suas mensagens vivas, todas espiritualizadas, quando eles agem para o bem e pelo bem. E nós nos reespiritualizando com eles. São variáveis saudáveis que nós temos que aprender a ver o que ela traz de estrutural e nos estruturar com elas para momentos cada vez melhores, e o que nós devemos naquela pessoa não recolher para nossas condutas e, pelo contrário, a partir dali orar, mentalizar para que ela enxergue que não é saudável determinada conduta nela e ir também se reespiritualizando, se alterando. Nessas inúmeras moradas da casa do Pai e nesse número, eu diria, provavelmente infinito de habitantes para todas as moradas, nós vamos, nessa generosidade maravilhosa que Ele nos permite, tendo o cuidado de, quando afirmarmos alguma coisa, afirmarmos com muita coerência, principalmente aos princípios da nossa doutrina, que é uma doutrina social. Se fundamenta na ciência, na filosofia, na religião. Tem como princípios maravilhosos Deus como Criador único, Jesus Cristo, nosso grande mestre, o princípio do livre-arbítrio, que é o direito a nos exercer em liberdade, é a liberdade de escolher o que queremos para a nossa vida, a comunicação entre tudo e todos, que é a capacidade mediúnica que todos trazem, e o princípio da reencarnação. Esse instituto maravilhoso que nos permite aprender o que ainda não aprendemos, aperfeiçoar o que já estamos semeados, germinar aquilo que está apenas levemente semeado, e nesse processo, nesse movimento, à luz dessas 5 grandes estruturas, nós vamos nos iluminando, fazendo a nossa evolução. O que nós mais tentaríamos nos sensibilizar hoje é a sermos pessoas do tempo, sabermos sair de um século, avançar para o outro, sair de um instante, avançar para o outro. Nós temos uma grande estrutura aqui na Terra, que é o desencarne, uma estrutura do qual nenhum de nós, nenhum ser vivo está isento. Nenhum ser vivo passa fora dela, aqui na Terra. Temos esse direito maravilhoso que chama desencarne. Só o alcançaremos como direito, só o alcançaremos como maravilhoso, só veremos a justiça divina no desencarne, no conceito do desencarne, se avançarmos para hoje. O século XXI, com todos os estudos e todas as pessoas mostrando a questão dos campos, a questão das interações, das sintonias, das ressonâncias,
das probabilidades do espírito e das possibilidades que ele tem nesse universo de probabilidades, nos permite ver que, uma vez que nós, por algum evento, seja do envelhecimento, seja por algum acidente produzido nos âmbitos aqui da Terra, a partir dali, aquele corpo físico não permitirá a este espírito expressar tudo o que ele tem condições em matéria de expressar o que aprendeu, fazer o trabalho que lhe é possível fazer, atender a humanidade como lhe é possível atender no âmbito físico. Ele tem o direito do desencarne. Esse desencarne, que é estrutural, portanto é divino, tudo que é divino é estrutural. Com essa estrutura desencarne, nós, humanos, fomos criando variáveis. Nós criamos a variável do luto. Nós não criamos a da saudade. A saudade é estrutural, é divina. A saudade nos leva a perceber o quanto foi saudável, olha aí, saudável, permanecer com aquela pessoa, e por isso nós construímos esse sentimento. Mas ela de maneira alguma é avassaladora. A saudade é um sentimento maravilhoso e que cada vez que por ele nós voltamos àquela pessoa, nós vamos a ela, nós recolhemos instantes maravilhosos dela. Nós recolhemos aprendizados. Primeiro nós recolhemos as lições delas. Depois vamos ao que aprendemos com ela. E daí vamos ao que somos capazes de fazer com o aprendizado que fizemos com suas lições. A saudade nos permite isso. A saudade nos permite, em momentos muito difíceis da nossa vida, ter na lembrança aquela pessoa, porque a saudade não nos deixou apagar da memória, e ao lembrar dela, nós levantaremos algum elemento que vai nos tirar daquele momento crucial que estamos vivendo e avançar para um momento, pelo menos, um pouquinho melhor, que nos permite ver a beleza do mundo, das pessoas, das coisas e, sobretudo, ver os talentos que trazemos para resolver aquilo. Mesmo que não tragamos aquele talento por inteiro, nós iremos àquela pessoa que trazia mais aperfeiçoado aquele talento e nos iluminaremos para avançar um pouco no talento e alcançar. E sairmos da variável que estamos ali vivendo. Mas nós humanos, além do luto, nós criamos a variável de datar desencarnes e não sair dele. Então, a cada dia a gente lembra que a minha mãe desencarnou no dia 26 de janeiro de 1996. A gente esquece de lembrar daquela pessoa viva, e ela é viva. O desencarne foi um instante, e ela, que era até aquele momento um espírito vivo encarnado, a partir dali passou a ser um espírito vivo desencarnado, porém vivo, estruturalmente unido a mim através do amor, das experiências saudáveis que tivemos, da gratidão que mantenho por ela, unido através dos sentimentos de respeito que mantenho por ela. As estruturas estarão me permitindo acessar a cada instante que eu quiser aquela estrutura, espírito fulano de tal, que tão bem me fez e que me ensinou tanto, mesmo com suas fraquezas, porque espírito reencarnado na Terra traz suas grandezas e traz também suas fraquezas. As fraquezas nos ensinaram que devemos fazer um caminho diferente naquele quesito, naquela variável. Devemos fazer uma escolha diferente naquela questão. Devemos nos posicionar de forma diferente naquele elemento. Quando nós vamos buscando entender estruturas e variáveis, nós vamos nesse universo
escolhendo as melhores e conseguindo ir deixando que as variáveis que não são as construtoras do bem saiam naturalmente da nossa vida. Assim, 18? 30. Assim nós somos capazes, com muita fé em Deus, de entender a riqueza que é a vida aqui. É aqui que nós estamos, aqui nós avaliamos os irmãos que temos aqui e cada um nos ensinando. Cada um nos ensinando, nós entenderemos a beleza que é conviver com todos os espíritos. Nós espíritas, com muita fé em Deus, à luz dos evangelhos de Jesus Cristo, que nos ensina a caridade, a fé, a esperança e, sobretudo, nos coloca o princípio como um de seus princípios fundamentais, o amor ao próximo. Nós espíritas sairemos dessa variável de querer tirar espíritos de nós, arrancar espíritos através de processos de obsessão, de desobsessão, porque perceberemos que estamos no leme do nosso barco. Nós somos conscientes, temos o livre-arbítrio para fazer as escolhas e o dever de sermos discípulos dos que sabem muito para aprendermos com eles, são os espíritos orientadores no bem, o dever de auxiliar, orientar, encaminhar nossos irmãos que sabem menos, com o pouco que já nos iluminamos, à custa dos orientadores que dedicaram a nós o seu trabalho de orientação para o bem. Essa há de ser a meta para o espírita do século XXI. Fazer o nosso processo de desobsessão interna perenemente, instante a instante, saber que compartilhamos nosso campo eletromagnético, são as nossas vibrações, com todos os nossos irmãos, amorosamente querer chegar àqueles que sabem muito pouco, para levar o pouco que aprendemos, o pouco que sabemos, o pouco que já nos iluminamos, se é que somos capazes de levar a ele, é um feixezinho mínimo de luz, querermos levar esse feixe de luz a ele, na autonomia do nosso ser e do nosso exercer aqui na Terra, e humildemente agradecer e receber as orientações de nossos irmãos espirituais, orientadores maravilhosos nas causas do bem. Muito obrigada aos irmãos, estejamos unidos.